Pessoal, dando continuidade então à arte moderna, né? Modernismo no Brasil, segunda fase. Essa é chamada de segunda fase ou segunda geração modernista. É importante também relembrar isso, né? Porque em provas pode aparecer como fase ou geração. E ela acontece em 1930 a 1945, conhecida como geração de 30, e marcada pela consolidação dos ideais modernistas. Conhecida nessa época, ficou bem evidente a poesia e a prosa. Então, a prosa do José Américo de Almeida foi uma dos marcos iniciais, e a poesia de Carlos Drummond de Andrade. É importante também a gente saber o contexto histórico, né? O que estava acontecendo naquela época fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, ela surgiu aqui no Brasil num contexto bem conturbado. E após a crise de 1929 em Nova York, veio a depressão econômica, os países estavam com crise, né, econômica, social e política. E com isso tudo fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais, levando a seguinte, né, à Segunda Guerra Mundial. E, além disso, teve o aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e a miséria. Né? Aqui no Brasil, a Revolução de 30, que representou um golpe de Estado, e aí teve o presidente da República, ele foi deposto, impedindo, assim, a posse do presidente eleito Júlio Prestes. E aí também teve o início da Era Vargas, e que foi denominado, né, a política do café com leite. E isso é claro, né, é importante a gente saber num contexto geral, mas também aprofundado com a história, certo? A chegada do Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com um Estado novo, isso em 1937 e 1945. É importante, né, ter esse conhecimento desse contexto breve, né, esse contexto histórico. As principais características dessa fase, então, foram a influência do realismo e romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo. Era muito importante, né, focar e mostrar o regional, a nacionalidade brasileiro, né, enfim. A realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud, a temática cotidiana e linguagem coloquial. Então, não se importavam mais com a questão da gramática, né? O que importava mais era a linguagem do povo, tá? O uso de versos livres e brancos. E aí veio então a prosa de 30, certo? Que é os romances regionais e urbanos, né? Preocupados também com os problemas sociais. E aí ele novamente, né, enfatiza da linguagem coloquial e regional, tá? Mostrou a realidade de diversos locais do país, tanto no campo quanto na cidade. E aí é importante também a gente saber os autores, né? Não necessariamente decorar suas obras, enfim, mas saber alguns autores. Então, por exemplo, da prosa, o José Américo de Almeida, ele foi muito conhecido, né? Graciliano Ramos, o Jorge Amado, Rachel de Queiroz e José Lins do Rego, certo? Então, é importante a gente ter os nomes, né, dos autores em mente, tá? Poesia de 30. Então, a gente tem a prosa, né? E a poesia. Também é poesia de 30. Ela foi um grande foco dos literários. Ela teve os temas nacionais, sociais, históricos, né? Desses escritores. Foi uma fase mais madura da poesia, tá? A poesia moderna brasileira, né?
Ela caracteriza pela abrangência temática em virtude da racionalidade de questionamentos. Então, isso é que norteava os escritores da época, tá certo? E esse momento, então, ficou conhecido como poesia de 30. E é importante, né, também, assim como a prosa, termos alguns nomes, né, e autores dessa época em mente, para diferenciar, né? O Carlos Drummond de Andrade, então, ele foi um dos maiores representantes, né, e percursor da poesia nessa época. A Cecília Meirelles, brasileira, né, conhecidíssima. Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge de Lima e o Vinícius de Moraes. E aqui, então, para concluir, eu deixei importante saber, né, que poesia é igual a versos. Por exemplo, A Rosa do Povo de Carlos Drummond de Andrade, né? E a prosa são narrativas, como por exemplo o Dom Casmurro de Machado de Assis, certo? Só para a gente saber a diferença entre uma e outra, né? Importante também. Ok, galera? Então a segunda fase do modernismo fica por aqui e a próxima é a terceira fase. E encerramos, né, este conteúdo, certo? Beijos e até mais.